Não engane a si mesmo. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza pecaminosa pensam em coisas pecaminosas, mas aqueles que são controlados pelo Espírito Santo pensam em coisas que agradam o Espírito, que agradam a Deus. Você já se sentiu refém dos seus pensamentos? Talvez você simplesmente não consiga tirar um pensamento da sua mente. Ou você se vê frequentemente fazendo alguma coisa que você de verdade não queria fazer. Você conscientemente se engaja em um comportamento autodestrutivo. Racionalmente você sabe que aquilo é errado, mas continua fazendo. Você sabe que algo não é bom para você, mas mesmo assim o faz. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz: vejo uma lei diferente operando no meu corpo. Uma lei que luta contra a lei que a minha mente aprova, ou seja, aquilo que eu quero fazer, de fato, eu acabo não fazendo. O que eu sei que é correto, eu não faço. E aquilo que eu sei que não é correto, eu acabo fazendo. Isso me torna prisioneiro da lei do pecado que atua no meu corpo. Depois você confere lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23. Por causa dessa natureza pecaminosa, nós pensamos e desejamos estar com Deus, mas muitas vezes somos assaltados por pensamentos que nos levam em direção completamente oposta. E já vimos aqui que pensamentos levam a desejos, desejos levam a ações. Logo, se frequentemente meus pensamentos se desviam da vontade de Deus, daquilo que eu racionalmente entendo que é correto, eles passam a se tornar desejos e eu me torno praticante desses pensamentos pecaminosos que me distanciam de Deus. Sabe, isso é uma grande batalha que acontece na nossa mente. E vou te dizer uma coisa, muitas vezes nós podemos estar perdendo, porque a nossa velha natureza, antes de conhecermos Jesus, de termos mudado a nossa vida, ela não é nossa amiga. Nós nascemos em meio ao pecado e temos a tendência a praticar o mal. E é essa natureza pecaminosa que é a fonte de todos os hábitos autodestrutivos que tendem a nos derrubar, a nos afastar de Deus. E agora vem a pergunta: você quer quebrar esses hábitos e ter mais controle sobre a sua maneira de pensar? Então, você precisa ouvir e entender essa verdade. Você não tem que acreditar em tudo o que você pensa. Vou repetir. Você não deve acreditar em tudo o que você pensa ou imagina. Entenda melhor. Quantas vezes você criou uma ideia sobre uma pessoa, sobre uma situação, teve até uma discussão com alguém apenas em sua mente, sem que isso de fato tenha acontecido? Você recebeu uma mensagem no seu celular, você leu aquela mensagem e já interpretou que a pessoa estava sendo malcriada com você, gritando com você, e na verdade foi simplesmente uma forma de se expressar, mas a sua forma de ler a levou a um entendimento completamente contrário. Falha de comunicação, falha no nosso modo de pensar e, consequentemente, vamos agir de acordo com aquilo que nós estamos pensando. A nossa mente, ela está sempre nos desviando da verdade. Só porque você pensa algo não significa que é verdade. Só porque você sente algo também não significa que é verdade.
Muitas vezes a nossa mente nos traz emoções que não são realistas. Por que muitas vezes sentimos medo? De coisas que nem aconteceram ainda. Estamos preocupados, estamos nos ocupando precipitadamente sobre algo que não aconteceu. A Bíblia também já nos fala sobre isso, sobre a ansiedade. Por que andeis ansiosos com o dia de amanhã? Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Deus tem cuidado de cada um de nós, mas nossa mente sempre nos leva a pensar, a crer em coisas que não são reais. Parte do crescimento espiritual para nos tornarmos parecidos com Jesus é aprender a diferença entre pensamentos que são verdadeiros e aqueles que são apenas imaginação, fruto da nossa tendência pecaminosa. Uma das disciplinas mais importantes que você deve construir em sua vida é a de desafiar os seus próprios pensamentos. Diga a si mesmo: está correto isso que eu estou pensando? Será que isso é realmente verdade ou eu estou inventando? Eu estou imaginando? Não importa o quão longe você já foi ou ainda irá em sua caminhada espiritual, em seu crescimento com Jesus. Saiba que a velha natureza pecaminosa continuará tentando a cada um de nós em todo momento. Por isso, nós precisamos aprender a questionar esses pensamentos quando eles surgirem, uma vez que ao longo do dia e ao longo da sua vida, você tem centenas, quem sabe milhares de pensamentos. Quando você começar a pensar que ninguém gosta de você, pergunte se isso é verdade. Quando a gente usa aquela frase, foi sempre assim, é sempre assim, tudo o que você faz, as frases exageradas, porque algo aconteceu uma única vez, pergunte-se se realmente é verdade aquilo que você está pensando e falando. Muitas vezes criamos tempestades em copo d'água. Com isso temos problemas conjugais, problemas de relacionamento familiar, problemas no trabalho, tudo por conta de pensamentos equivocados. Quando você achar que sua vida não vale nada, lembre-se que você é precioso, é a menina dos olhos de Deus. Jesus Cristo veio à Terra e morreu por mim e por você. Deus te conhecia antes mesmo de você nascer. Ele te criou e tem um propósito para a sua vida. Como a sua vida não vale nada? Você vale muito nas mãos do Senhor. E por fim, lembre-se do que lemos no começo, em Romanos capítulo 8, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza pecaminosa vão pensar em coisas pecaminosas, mas aqueles que são controlados pelo Espírito Santo de Deus pensarão em coisas que agradam ao Espírito, que agradam ao Senhor. Mude seus pensamentos, controle aquilo que você tem pensado, questione-se o tempo todo para que você possa se desviar do mal e ser bênção. Bênção primeiro na sua vida, na vida daqueles que te rodeiam e na vida daqueles que Deus já preparou para que você um dia possa encontrar e ser exemplo e ser luz do mundo, sal da terra na vida de outros. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.